Estou hoje na aula de sexualidade e inteligência artificial e quem vai dar aula é a Cat Monteiro. Ela é psicóloga, sexóloga, especialista em psicologia da saúde e oncopsicologia. E vamos falar um pouco dessa tecnologia que é maravilhosa, pode ser por bem e para o mal também. Isso para tudo. Vamos lá, Cat é minha sócia É, também. exato. Bem, E boa é noite. professora da pós-graduação do IEPUS e Isso é coordenadora e a o minha, antigo Pérola Byton. a minha especialidade, que é a que eu mais atuo, é em sexualidade. E comecei lá no Pérola, no ambulatório de sexualidade, e já há algum tempo. Fundamos um ambulatório lá em 98, mais especificamente no Dia da Mulher, e, enfim, de 98. E aí a gente acabou pensando muito a sexualidade ao longo desses anos. E essa aula apareceu porque eu fui falar num congresso desse ano na SLAMS, que é a Sociedade Latino-Americana de Sexualidade, e estão surgindo muitas coisas com relação à inteligência artificial. E aí, conversando um dia com a doutora Miúcha, ela me convidou para estar aqui, então agradeço o convite, muito obrigada. Agradeço também ao coordenador aqui dessa reunião. Muito obrigada pelo convite. E, no fundo, assim, eu falo que é uma aula em que a gente levanta questionamentos, porque não tem nada muito de científico ainda para a gente trazer com bastante clareza, com estudos de longo tempo, mas eu acho que são ideias aí para a gente pensar, enquanto profissionais da saúde, de como a gente vai trabalhar a sexualidade daqui para frente. Então, pode mudar, Mi, por favor. O único inconveniente é que eu vou ter que ficar te pedindo para mudar, né? Bom, então, pensando um pouco nessa questão da sexualidade, a sexualidade ela tem um campo que é muito sensível e super subjetivo. Então, hoje eu vejo o corpo e também a tecnologia muito como uma extensão do nosso corpo. Eu falo que o corpo hoje ele não tem só o componente fisiológico, claro, né? Sempre tivemos toda a nossa estrutura, aparelho psíquico, mas hoje ele também é tecnológico. Então, ele traz uma experiência em que eu falo, né, que é como se a tecnologia ela fosse uma extensão do nosso corpo, uma extensão do nosso braço, e que para tudo a gente utiliza, né? Eu falo que às vezes uma conversa entre amigos, a gente está ali batendo um papo e aí, não, peraí que eu vou pesquisar isso, peraí que eu vou pesquisar aquilo. Então, estamos sempre, em alguma medida, fazendo essa interconexão entre aquilo que a gente fala, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente experiencia fisicamente e aquilo que a gente traz para a nossa sexualidade, para o nosso desenvolvimento. Pode mudar, por favor, Mi. Então, pensando um pouco quanto a inteligência artificial como tecnologia dessa subjetividade que a gente está falando, ela participa muito ativamente no nosso modo de existir. Então, hoje, né, eu falo que até as formas como a gente se relaciona, a maneira de se relacionar, ela mudou muito. Porque antes era, lógico, né? O conhecer alguém, até teve um paciente essa semana que falou. Cat, não existe mais essa de paquerar num bar, né? Porque, em primeiro, que as pessoas também nem sabem quem está ali disponível, ficam com medo muitas vezes, né, de ter uma interação, mas as pessoas fazem isso muito nos aplicativos, né? E que a gente sabe que o aplicativo tem um algoritmo importante, isso tem até alguns estudos que falam, né, essa coisa dos relacionamentos pelo aplicativo de relacionamento, eles são muito influenciados pelos algoritmos, claro, né? Porque a gente tem lá um perfil, traça um perfil do que você procura, mas além disso, tem estudos que comprovam que os aplicativos não querem que você saia do aplicativo de relacionamento. Então, ele faz com que o algoritmo não ache aquela pessoa que seria o seu par ideal, para que você não saia do aplicativo e não pare de pagar o aplicativo. Então, ele te leva pessoas que têm um comportamento parecido com aquilo que você busca, mas sempre tem alguma coisa que, sei lá, não quero pessoas que fumam.
mas aparece aquele perfil de uma pessoa toda parecida com aquilo que é o meu ideal, só que aquela pessoa fuma, por exemplo, né? Então, alguns estudos indicaram que os algoritmos acabam atrapalhando essa busca pelo par ideal para que você continue pagando o aplicativo de relacionamento. Bem, mas a partir daí, então, a gente tem muito dentro desse processo, o quanto muda a nossa experiência de existir, de desejar, de se relacionar, e inclusive de se ver como sujeito no mundo. Porque a rede social, ela traz também um perfil de quem somos e como nos comportamos a partir de um algoritmo, mas também muito a partir daquilo que nós queremos mostrar para a sociedade e se reconhecer enquanto sujeitos, né? Então, tem essa transição da era digital por essa era algorítmica. E o que que isso muda? Eu acho que é muito importante que a gente faça uma reflexão de quem nós somos quando os algoritmos estão nos olhando, né? E muito mais que hoje a gente vê que as pessoas estão utilizando muito a inteligência artificial, inclusive alguns recursos para processos de terapia, de psicoterapia, como eu gosto de chamar, e inclusive de terapia sexual, através da inteligência artificial. Então, é uma pergunta que eu sempre falo, né, para a gente se fazer. A gente confiaria falar sobre as nossas questões para a inteligência artificial? Falar sobre a nossa sexualidade, expor nossos conflitos ou nossas questões sexuais, na inteligência artificial? Pode mudar-me, por favor. Temos aí todo um processo histórico e cultural pelo qual nos tornamos sujeitos. Então, como a gente pensa, como a gente deseja, como a gente sente e a gente se reconhece, são muito moldados e sempre foram moldados por discursos, práticas, instituições, pela cultura que a gente está inserida, pela nossa família. Então, a gente sempre foi moldado e os nossos comportamentos também sempre foram muito moldados para esse processo, né? Para onde eu quero estar e como eu me reconheço é através dessas instituições familiares, culturais, desses lugares em que a gente frequenta ou foi colocado a partir do momento em que a gente se vê como um ser no mundo. Só que a partir daí, a inteligência artificial ela começou a interferir naquilo que a gente vê, naquilo que a gente deseja, naquilo que a gente idealiza como padrão de beleza ou como padrão de performance, inclusive performance sexual, performance no trabalho. Então, muito do que a gente vê hoje tem uma influência também da tecnologia e principalmente da inteligência artificial, que a gente vê um sistema sendo todo moldado, né? Então, eu vi outro dia uma. Não é um aplicativo, mas é uma espécie de um sistema em que a gente coloca ali para que o LinkedIn, né, que é o lugar onde as pessoas buscam trabalho normalmente, ela vá trazendo aquilo que é possível para você arrumar um trabalho no LinkedIn, o que você tem que postar diariamente, é um recurso da inteligência artificial. E aí eu fico me perguntando, né, como que um profissional vai bancar ou sustentar isso enquanto quando ele tiver realizado e conseguido aquele trabalho dos sonhos dele, a partir do momento em que isso tudo é feito pela inteligência artificial. Ah, mas eu também posso utilizar como um recurso a inteligência artificial no trabalho. Pode, mas muito do que a gente produz, eu falo, né, a produção é nossa, e a inteligência artificial ela só vai, enfim, né, tentar fazer um processo de de reajuste, enfim, naquilo que como não trabalho. E eu acho que se relacionar é a mesma coisa, né? A partir do momento que nós criamos um processo, tem até um aplicativo, também eu falo aplicativo, mas não necessariamente é. Mas tem um recurso hoje nos aplicativos de relacionamento que você pode disparar mensagens automáticas feitas pela inteligência artificial que vai filtrar as pessoas com que você deve de fato falar. Só que daí tá, chega onde de fato as pessoas que eu vou falar, né? Até quando eu falo isso em aula, todo mundo fala, ah, mas que recurso é esse que eu quero saber? Eu imagino que deve dar muita preguiça para quem usa aplicativo de relacionamento, ficar trocando informações com muitas pessoas ao mesmo tempo, enfim. Mas eu acho que é interessante isso, né? A beleza das relações e tudo passa por um processo dos relacionamentos acaba se perdendo, né? Não sei, será que é a Milcha? Oi, Mi. Acho que caiu, né?
Pode mudar, por favor, Mi? Bom, acho que tem um antes, não? Acho que é esse mesmo, né? Até a época que eu fiz essa aula para o Congresso, faz uns 2 meses, e estava super em alta a história do moranguinho do amor. Por isso que eu coloquei aqui, né, que pensando um pouco na questão dos algoritmos versus desejos. O quanto o algoritmo vai moldando o nosso desejo, e a IA reforça essas normatividades, né? Inclusive normatividades de gênero, de raça, de corpos. Então, por mais que em alguma medida, ainda que a nossa busca seja, né, eu falo que a minha rede social, por exemplo, ela é muito contaminada por recursos, artigos e páginas sobre sexualidade. Então, eu percebo que tem uma questão de páginas que trazem a inclusão, né, seja com relação a gênero, com a raça, a diferentes corpos, mas a gente sabe que às vezes uma única busca, por exemplo, né, quero perder peso. Uma única busca que a gente faça ali já interfere em todo o nosso algoritmo. E isso pode trazer, inclusive, né, quando eu falo da ética dos apagamentos e política dos dados sexuais, inclusive apagamentos de uma. Quando você vai lá, você. Alimenta a inteligência artificial com algumas questões, inclusive sobre fobias diversas, transfobias, homofobia, existe um apagamento de muitos dados na IA de coisas que não são compatíveis com aquilo que as pessoas buscam, né? É muito interessante isso, que se vocês se aprofundarem nesse tema, forem buscar um pouco desses recursos, da ética dos apagamentos na inteligência artificial, isso acontece muito. Inclusive, do que aparece nos sites de pornografia, né, nos sites que têm conteúdos sexuais como um todo. Então, ainda existe um apagamento sobre a diversidade, sobre gênero, sobre corpos e raça. Por gentileza, Mi. Desculpa ter que ficar fazendo você passar por isso. Tranquilo. Bom, então, pensando um pouco no afeto e vinculação com as IAs, eu até dei uma entrevista semana passada para o Estadão, porque, enfim, né, a repórter estava buscando essa questão do quanto as pessoas estavam se sentindo solitárias se relacionando com inteligência artificial. Então, acompanho algumas pessoas em terapia que fizeram, que criaram seus próprios personagens, ou namorados, namoradas, enfim. Enfim, né, um perfil muito parecido com aquilo que eu desejo. Então, eu atendo uma moça que criou um personagem porque ela se sente muito sozinha e ela não gosta de sair sozinha, então ela vai para o bar e ela acaba interagindo muito ali com a inteligência artificial, fazendo. é, Enfim, trazendo, ai, olha, vi uma pessoa assim, o que que você acha, né? Vai perguntando coisas, falando mal de outras pessoas, né? Julgando. Enfim, ela faz isso porque é uma forma dela não se sentir sozinha. Só que algumas pessoas acabam se vinculando emocionalmente com essas imagens, né? Com essa perfeição, né? Porque eu falo, a gente é que cria aquela personalidade, né? Tudo bem, não dá nem para chamar de personalidade, mas é que a gente que cria aquele avatar, a gente que cria aquela pessoa que vai de alguma forma ser super idealizada, né? Então é aquele homem que ela até fala, ele tem um nome, aquele homem muito ideal, né? Um cara que sabe conversar, que é super carinhoso com ela, que a forma como ele responde é muito aquém do que ela encontraria em qualquer outro lugar. Claro, né? Foi ela que criou essa imagem, né? E que é uma imagem super idealizada. Então, facilmente é, apaixonável, vamos pensar assim, né? Então, esses vínculos emocionais com entidades artificiais está cada dia mais comum, né? E hoje, principalmente com esse uso de outras formas de tecnologia, como por exemplo, né, o óculos de realidade virtual, associado a um conteúdo da inteligência artificial de uma pessoa que você quer se relacionar,
é muito possível. Inclusive, eu vi uma reportagem no Fantástico, que falava sobre os áudios de pessoas que já morreram para te ajudar a lidar com a morte daquela pessoa. Então, aquela pessoa é projetada, então a inteligência artificial pega esses áudios de uma pessoa que morreu, que você é muito vinculada, ele faz uma imagem dessa pessoa através de fotos e tal, e você fica conversando com essa pessoa e a inteligência artificial respondendo com a voz daquela pessoa com base nos dados que você manda dos áudios, né? E aí eu fico pensando assim, né? Na hora aquela reportagem me pegou muito porque eu pensei, tá, mas em que momento então que a gente elabora a morte se a gente continua fazendo aquela presença ali acontecer, sabe? E aí eu fico pensando também em que momento em que a gente elabora uma falta se a gente continua fazendo com que uma personagem que a gente criou está ali presente o tempo inteiro, é uma pessoa que está, pessoa, né, super entre aspas, disponível o tempo inteiro para você, você acorda de madrugada, tá entediado, tá com insônia, você vai lá trocar ideia com esse recurso, né? Então, se a gente for pensar, né, e aí voltando à matéria lá que eu falei essa semana, porque a pergunta da repórter era a seguinte: como que eu faço, como que as pessoas fazem para lidar com a solidão, essas pessoas que estão muito apaixonadas por uma pessoa ali virtual, uma criação de uma parceria, né? Como fazem para lidar com a solidão real? Embora eu entenda que essas pessoas só vão dar conta da solidão real depois de muito tempo, né? E até porque tem um tempo, teve um cara, inclusive, um chinês, que foi casado fez um mega casamento de milhões e milhões de ienes, enfim, para casar com essa parceira lá dele, que inclusive ela, durante um tempo, ela teve era um deepfake, assim, uma personagem cantora, desculpa, era uma cantora de música, enfim, meio pop lá da China, e ele fez um casamento e tudo, só que depois de 3 anos, essa personagem, porque eu acho que tem um recurso em que você não pode ficar muito tempo utilizando aquela personagem, não sei muito bem como precisaria estudar um pouco mais para falar para vocês, mas é um grande vazio. Aí sim eu falo, aí a gente tem que lidar com o luto real, né? E por isso que é esse questionamento de para onde as coisas estão indo, né? Pode voltar, Mia Kelly, por favor, que ainda tem uma coisa que eu gostaria de falar dali. Desculpa. Então, o algoritmo, ele acaba sendo um reforçador de padrões e trazendo essa solidão e uma transferência emocional muito importante nesse processo. E aí, o que eu acho que é importante da gente pensar para entrar na questão da sexualidade, o que é o desejo espontâneo e o que é uma construção algorítmica. Então, eu falo isso, por isso que eu trouxe até a história do moranguinho do amor, que ficou uma super febre, e as pessoas voltaram a comer esse morango com chocolate e tal. A busca por esses morangos com chocolate foi muito grande, porque muitas vezes o desejo ele não é mais um desejo espontâneo, ele é um desejo construído pelo aquilo que a gente consome na internet, né? Ele é muito baseado também no capitalismo. Então, a gente entra no próprio Instagram e é o tempo inteiro lá. A gente pesquisou um tênis ontem e aí vai te aparecendo lá um monte de tênis para que a gente faça uma compra mais impulsiva. Então, o desejo ele fica muito baseado na estrutura do capitalismo. O próximo, por favor, Mi. Então, o que que é essa subjetivação na prática? A IA, como produtora de novas formas de desejo, de corpos e também da forma como a gente trabalha com o nosso erotismo, ela é um campo de experimentações de robôs, avatares, e desculpa, me mudou. Desculpa. Imagina. E últimos, a erotização da tecnologia e o surgimento de algumas intimidades artificiais, que é isso que a gente estava falando, o que também promove, a partir de tudo isso, autoimagem muito distorcida, porque eu não vou conseguir ser aquilo que eu consigo produzir em uma personagem ali, tanto sexualmente falando, quanto afetivamente falando, né, de uma pessoa que está sempre pronta, ou de uma pessoa que está sempre bonita, enfim, né, sem precisar ir para academia todo dia, né? Então isso acaba favorecendo uma autoimagem bastante distorcida
e também, assim, aquela reflexão de quem somos nós nesse lugar, né? Próximo, por favor. Então, pensando nas deepfakes, na pornografia e na violência digital, uma coisa que eu gosto muito de dizer, né, que assim, tudo que a gente traz e tudo que a gente leva para a internet, a gente nunca sabe o que vai se manter como conteúdo ou não. Então, ainda que a gente dê informações para a inteligência artificial, que a gente faça perguntas sobre sexualidade, enfim, né, ou que a gente tenha relações sexuais virtuais e que isso pode acontecer com o rosto de corpos de celebridades ou até colegas de trabalho sendo usado em cenas pornográficas, a reprodução do prazer, ele acaba tendo uma base na violação de quem são essas pessoas, né, de que rostos estão sendo usados ali sem o consentimento da outra pessoa, né? Então, a mesma tecnologia que personaliza o prazer, ela também expõe muito formas de dominação e de controle. Então, o consentimento algoritmo, ele não é possível, né? A gente não consegue dar o consentimento para o uso das coisas que são feitas ali, mesmo as trocas que as pessoas têm com os avatares ou com as relações sexuais virtuais. Ela não tem como consentir, ou pelo menos a partir do momento que está ali, não existe uma segurança. Inclusive sobre as questões terapêuticas, né? Que tem muita gente utilizando hoje as tecnologias de inteligência artificial como uma ferramenta terapêutica. Próximo, por favor. Vamos pensar um pouco nas aplicações da inteligência artificial na sexualidade. Então, as clínicas, na clínica, né, o que a gente pode usar? Chatbots para a saúde sexual, então o e-boot, o réplica, que está sendo muito utilizado, por exemplo, para iniciação sexual, para treinamento de como a pessoa pode começar uma abordagem, um approach dentro da esfera mais sexual. Então, a IA, ela também é utilizada em terapias sexuais e educação sexual personalizada, principalmente para adolescentes, mas lembrando sempre que, assim, são aplicativos que são alimentados por profissionais da saúde e que é bastante protegido, né, porque a partir do momento que ele entra numa situação de aplicativo, ainda que tenha um recurso de ajuda na inteligência artificial, ele acaba sendo um pouco mais protegido do que o ChatGPT, por exemplo, né? Então, as tecnologias sexuais, né, os robôs sexuais feitos com inteligência artificial, o Teledildonics, que é um dispositivo controlado pela IA, que é aquilo que eu falei sobre a realidade virtual através de uma cena de sexo, o que também pode ser utilizado para uma técnica terapêutica. Então, né, para a gente que trabalha com sexualidade, que é sexóloga, a gente tem algumas técnicas que favorecem a pessoa a fazer uma dessensibilização sistemática de um processo, seja um medo de ter relação sexual, o medo de ter uma falta de ereção, por exemplo, né, o que pode provocar a falta de ereção, inclusive, pelo medo de falhar. Então, essa tecnologia, ela pode ser muito utilizada para que a pessoa, através da realidade virtual, ela vá dessensibilizando o processo de se relacionar com uma pessoa real, né? A realidade aumentada e as combinadas para experiências eróticas um pouco mais imersivas, que também favorece, né, um encontro, é, de dessensibilizar também o encontro sexual, né? Próxima, por favor. Então, as formas de intervenção. Então, tem algumas avaliações psicossexuais, nós temos algumas plataformas hoje que podem ser aplicados inventários que avaliam a função sexual, né, que são inventários validados e que eles usam a plataforma e inclusive esse uso já faz com que os dados dos inventários eles sejam conectados a uma linguagem emocional de quando a pessoa está respondendo esse inventário e ele aí já responde, já dá os indicadores do desejo sexual hipoativo ou de uma anorgasmia, enfim, né? Então, alguns chatbots terapêuticos e psicoeducação sexual, né? Como eu falei, o Réplica, que tem sido muito utilizado para adolescentes iniciando a vida sexual, e eles podem ser personalizados com foco em ansiedade sexual ou exploração do desejo, de entender um pouco mais o que é o meu desejo, do que eu busco, trabalhar fantasias, e algumas práticas complementares entre as sessões de psicoterapia com o profissional ou de terapia sexual,
Então, alguns diários eróticos que podem ser feitos pela IA. A realidade virtual para dessensibilização ao recondicionamento, como eu já falei para vocês, então a exposição gradativa com avatares adaptativos. Eu até falo de uma pesquisa que eu vi no congresso uma vez que eu achei bem interessante, com pedófilos. Então, que o trabalho foi feito, e agora já está sendo feito com a inteligência artificial, né, que antes era feito através de imagens computadorizadas, de meninas, né? Então, os pedófilos, eles tinham a visão dessas meninas, meninas ainda, algumas bebês, depois iam crescendo, crianças, adolescentes, e ele ia fazendo o processo de recondicionamento para que o desejo chegasse até uma mulher adulta num processo mais funcional. É um tratamento da pedofilia sem a castração química, através de um processo de dessensibilização, né, de trazer o desejo que hoje dá para ser feito com a realidade virtual. Então, ele vai manter um olhar para essa atividade sexual com um bebê, depois uma criança, claro, tudo imagens criadas, né? Nenhuma pessoa real, obviamente. Claro, tem muitos vieses, tem muitas questões éticas dentro desse processo, dessa pesquisa, mas eu achei interessante, porque, no fundo, não deixa de ser um recondicionamento de para onde está de onde está esse desejo e para onde vai esse desejo. Era uma pesquisa canadense na época que eu achei interessante. Mas próximo, por favor, Mi. Então, o biofeedback também, que antigamente se fez essa intervenção através de uma transa real, né? E esses aparelhos era para medir orgasmo, o que se mudava nessa estrutura do orgasmo, contração da musculatura da vagina, da musculatura pélvica, enfim, várias questões, né? Então tinha uma medição da resposta corporal durante os exercícios de reconexão corporal e foco sensorial através desses aparelhos de biofeedback feito por um aplicativo de celular, né? Então, a pessoa coloca um aparelho de biofeedback que é conectado via Bluetooth e a pessoa consegue fazer essa medição. E a IA que adapta o ritmo das práticas de relaxamento ou de respiração mais erótica, também para comunicação e reconexão sexual de parcerias, dinâmicas digitais para engajar, motivar e estimular a participação em técnicas de terapia sexual, ferramentas que mediam diálogos difíceis, negociação de fantasias, limite de contato, entre outros. Próximo, por favor. Então, nós temos aí alguns aplicativos, né, que vocês, até como ginecologistas, devem conhecer, né? Então, que tem o Rose, que é que trabalha um pouco algumas questões do desejo sexual hipoativo, mas é um aplicativo para pessoas que têm vulva e vagina e que fala sobre que menstruam, que não menstruam, mas que traz muito esse aspecto, esse recorte do desejo sexual hipoativo. Então, o Blue Heart, que é um aplicativo de terapia sexual digital para casais e indivíduos. Então, dentro desse aplicativo, tem algumas técnicas de terapia sexual que a gente pode acompanhar dentro do processo terapêutico. O Furly, que fala de saúde sexual feminina, que vocês devem conhecer. O próximo, por favor. Então, muitos você vai lá, né, coloca o dia que você menstruou, né, vocês devem conhecer muitos aplicativos nesse sentido, mas tem, então, um que é específico para o prazer feminino e educação em sexualidade, então, que a mulher vai trazendo as dúvidas, vai fazendo perguntas ali com relação ao prazer, e aí trabalha essa educação em sexualidade. Alguns que são para educação em sexualidade para adolescentes, né, e esses de apoio psicológico através da inteligência artificial. Próximo, por favor. O chat GPT e similares, que vocês já conhecem, né? O eBoot, que é um aplicativo de terapia digital através da inteligência artificial. Então, assim, só lembrando, né? Nós, como psicólogos, a gente condena muito esse trabalho da terapia, que se dizem psicoterapia, mas a terapia digital, né? Através da inteligência artificial, sem nenhum contato humano ou com profissional de fato da área, né? A gente sabe que as respostas elas são muito contaminadas por tudo isso que a gente está falando do algoritmo. Próximo, por favor. Então, réplica que eu já falei para vocês, os aparelhos de biofeedback que são conectados aos aplicativos. Próximo, Mi.
Então, as análises de dados e avaliações que eu acho que são bem interessantes para a gente quanto terapeuta sexual. Então, tem ferramentas que usam a IA para auxiliar o terapeuta nesse levantamento de padrões, sintomas e perfis emocionais ou sexuais. Plataformas que usam a IA para aplicar e interpretar inventários sexuais, que eu falei para vocês, né, que são validados, FSFI, né, entre outros. Análise preditiva de crises relacionais ou disfunções sexuais a partir da linguagem emocional nos atendimentos. Então, tem uma coisa que faz avaliação da tensão ou da forma como a pessoa se expressa na terapia presencial para fazer uma análise dessa imagem mais corporal. Ferramentas de triagem e mapeamento do desejo sexual, libido, frequência, satisfação, entre outros. Próximo, por favor. O biofeedback assistido por IA. A IA associada a sensores para monitorar respostas sexuais fisiológicas durante exercícios físicos auto-aplicados, com foco na terapia sexual ou intervenções comportamentais. Análise de variabilidade cardíaca, tensão muscular ou resposta galvânica da pele durante os exercícios de atenção plena sexual, do estar presente na troca sexual ou na masturbação. A IA que regula em tempo real a dificuldade ou estímulo de um exercício com base na excitação ou relaxamento do paciente. Aplicativos com IA que monitoram o ciclo menstrual, libido, humor e sugerem exercícios personalizados para determinada fase do ciclo menstrual. Próximo, por favor. A educação em sexualidade por IAs, né? Então, o que eu disse, como eles são, esses aplicativos, eles são alimentados por profissionais da saúde, então tem uma educação sexual crítica e inclusiva, tem uma alfabetização digital que é mais afetivo-sexual, que eu acho que é bem importante, né? Interessante da gente pensar. Tecnologias interativas para ensino sexual, né? Como eu já falei para vocês, até por vídeos gerados por IA. Uso de IA para personalizar os conteúdos de educação em sexualidade, ambientes seguros para jovens explorarem um pouco mais sua sexualidade, com privacidade, ética, entenderem um pouco mais o funcionamento do corpo, simulações baseadas em IA para ensinar consentimentos e limites. Então, assim, tem o seu lado que é bem positivo, né? Mas claro que tem algumas questões que a gente questiona, né? Então, apps de educação sexual com IA que adaptam os conteúdos de acordo com a identidade de gênero, faixa etária, experiência que aquela pessoa, adolescente, já tem, afetivo sexual. Inteligência artificial que indica práticas ou leituras com base na história de sessões, temas abordados, estilo de apego ou nível de conhecimento que aquela pessoa tem. Plataformas com realidade aumentada que explicam a anatomia sexual em 3D de forma interativa, né? Eu me lembro que quando eu comecei a fazer educação em sexualidade, a gente tinha uns banners que a gente tinha que ficar enrolando e levando para mostrar anatomia, para falar, por exemplo, sobre clitóris, que era uma época que ninguém sabia muito bem do que se tratava o clitóris, né? Hoje ele está lá em todas as páginas do Instagram, mas até então, né? E eu acho tão legal esse que mostra a anatomia sexual em 3D, que vai deixando muito claro a estrutura do nosso aparelho reprodutor, né? E também o aparelho sexual, assim, a resposta sexual, como funciona, né? Inclusive a resposta a nível cerebral, esses aplicativos, essa plataforma é muito interessante. Depois eu posso passar para mim, passo para vocês também. Próximo, Mi, por favor. Então, assim, né, acho que as interlocuções, que eu acho que é o importante da gente, enquanto profissional da saúde, saber, é que tudo que a gente vai fazer, daqui para frente, cada vez mais, a gente vai utilizar a inteligência artificial, mas que é muito importante que a gente siga fazendo isso dentro de um trabalho de equipe multidisciplinar, pensando nas leis bioéticas que levam em conta o desejo e as vulnerabilidades. O sigilo e privacidade, né, que é fundamental usar IA com critérios éticos, em conformidade com o código de ética de cada profissão.
O consentimento informado. Então, sempre que a gente for utilizar a inteligência artificial dentro de um processo terapêutico, dentro de uma consulta médica, é importante que a gente explique para o paciente as suas finalidades e também as suas limitações, né? Então, a supervisão humana é sempre indispensável, supervisão humana e técnica, né? A IA é uma ferramenta complementar, nunca substitui o julgamento clínico e nem o vínculo terapêutico. Próximo, por favor. Então, as reflexões que eu gostaria de deixar aqui para a gente pensar é: se o desejo é atravessado pela linguagem, o que acontece quando a linguagem do desejo ela é coescrita por algoritmos? O desejo será programável daqui para frente ou a gente vai continuar tendo desejos espontâneos? A IA, ela amplia ou restringe a diversidade sexual? A IA como um espelho dos nossos limites, fantasias e tabus. Até onde a gente consegue ir, né? O que estamos projetando nessas máquinas? Afeto, controle ou liberdade? Então, são reflexões que eu gostaria de deixar aí para vocês, né? Acho que dá para a gente pensar em cima disso, até se vocês tiverem perguntas, enfim, a gente pode pensar um pouco em cima dessas perguntas aí que eu estou deixando para vocês. E, e acho que é isso. Acho que o próximo é sobre as referências que eu usei, Referências. como ela vai passar para vocês, aí Vou. vocês depois dão uma olhadinha. Reflexões interessantes Acho que o e último tem filosóficas um o meu pouco. contato, se também alguém quiser depois tirar alguma dúvida, não quiser fazer agora, mas eu acho que dá para a gente abrir um pouquinho para perguntas, se vocês quiserem. Ou, na verdade, eu acho que nem sei se perguntas, mas reflexões, né? Porque eu também ainda Sim, tenho muitas reflexões com relação a esse tema. né, são boas perguntas. Não, Bill Gates já trouxe o iPhone antes do desejo, né? Ele É, trouxe o desejo. Então, eu acho que o produto muitas vezes veio antes do desejo, com certeza. né? Programável. Eu acho que sim, pode ser programável e pode ser espontâneo também. Uhum. Alguém quer fazer alguma pergunta? A Cat deu uma aula há 3 anos. Eu estava aqui vendo nas fotos, foi 2022, Ah, uma aula é? de desejo hipoativo. E agora voltando com uma aula de IA. E que É, trouxe muitas coisas para a ginecologia também. sim, sim. Depois, essa Eu, plataforma na verdade, eu interessante. acho que tem muita coisa que pode acrescentar, né? E claro que a inteligência artificial facilitou muito a nossa vida, né? Em muitas Sim, coisas. Eu acho que, inclusive para reflexões mesmo, né? Eu acho que pensar em cima, tentar sim, buscar um pouco mais objetivamente alguns temas que são temas do nosso interesse. Eu me lembro que quando eu sim, comecei a fazer um pouco de ciência, né? Vamos pensar assim, a fazer pesquisas, estudos. A gente tinha que ir num lugar específico, procurar artigos na Bireme, né? Era um negócio super complicado. Hoje a gente coloca ali, em menos de 2 minutos, a sim, gente tem 15 artigos sobre muito fácil. Tem um aquele resumo dos tema. artigos já. Oi? Tem um resumo do tema e os O artigos resumo do utilizados. tema e todos os artigos, e o link com todos os Sim, artigos, você não precisa nem dar, se dá mais o tempo e o luxo de procurar, né? Então, de fato, facilita muito a nossa vida, inclusive enquanto sim, profissional. Mas eu acho que é importante que a gente coloque também em questionamento, porque eu acho que a inteligência artificial, ela veio e assim, como uma onda, ela tomou conta mesmo da gente. Eu acho que a gente não pode se perder no meio disso, sabe? sim, Enquanto o trabalho profissional, enquanto as relações humanas, eu acho que tanto para o psicólogo quanto para o médico, a interação humana ela é super importante, né? Para que a gente faça bons vínculos com as pessoas que a gente atende, que a gente dá assistência. Então, é claro que pensando um pouco nesse lugar da tecnologia, e por isso que eu estou aqui, né? Assim, a gente está aqui virtualmente, a gente não está presencialmente, porque de fato a tecnologia facilitou muito a nossa vida e a gente pode trocar muito nesse ambiente virtual. Mas isso também nos afastou muito da experiência corpórea, né? Do toque, da presença, do olho no olho. Então, eu acho que a gente, enquanto profissional de saúde, a gente não pode perder esse lugar mesmo, né? sim. Agradeço Beleza. aí quem que parabenizou Agradeceu pela aula, muito obrigada, obrigado pelo a convite. aula. Eu acho que
É cuidado sempre com ética Uhum. e lembrar que é um complemento e não a substituição Exato, de exato, pessoas reais. com certeza. Obrigada, Cat, pela aula e depois, se alguém quiser ver, está gravada. É isso, tá aí o Alguma contato tá pergunta, aí Marcelo? também. Se vocês quiserem, sei lá, de repente pensa numa coisa, pode tirar dúvida depois, mandar um e-mail. Fiquem super à vontade. E agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui com vocês, debatendo sobre um tema que eu falo que eu ainda nem tenho muita propriedade, mas não sei se ainda como é uma coisa muito nova, né? Eu não sei se É novo para alguém todo está mundo, né? super especialista ainda nessa área, mas vamos estudar, né? Seguiremos estudando e tentando fazer o melhor pelas pessoas que a gente dá assistência, né? Uma pergunta, Marcelo. Eu só queria agradecer a disponibilidade, muito interessante a sua aula, né? E as reflexões que a gente pode tirar disso, né? Ainda mais que é um tema, IA é um tema na moda, mas que é muito Sim, novo para todo mundo, né? Exato. Então, até mesmo quem é expert no assunto é novo, né? Com certeza. sim, É isso. Mas são Obrigado. muitas coisas, né? São muitas novidades. Muitas Aí eu novidades. falo que a gente também tem que ir trabalhando a nossa neuroplasticidade para a gente se adaptando. É, nem nunca tinha pensado, mas o que você falou dos aplicativos de relacionamento é óbvio, né? É, o algoritmo é para você escolher uma pessoa, mas não aquela cem por sim. cento ideal, porque você tem que ficar no Tem que aplicativo, né? continuar, tem Senão que voltar Parar de depois. pagar a mensalidade. acaba o pagamento, acaba as coisas. Exatamente, Então, exatamente. E tem acho estudos que que é muito comprovam de se isso hoje. refletir, né? As pessoas usarem os aplicativos de forma abrangente e não perceber que, igual a rede social, ela entrega aquilo que você precisa, só que a rede entrega o que você quer para você comprar. E o aplicativo não, o Sim, aplicativo não vai entregar o que vai. Em parte, sim, mas em parte ele quer que você fique, te retenha, né? Que é para você comprar. A ideia de continuar lá também, né? No é fundo, Falar. verdade. todo mundo quer que a gente Que não é compre bom o alguma coisa. suficiente. Isso, Exato, As pessoas não. exato. é isso. Mas muito interessante a sua aula. Obrigado. Eu que agradeço, doutor. Muito obrigada mais uma vez pelo convite e estarei sempre à disposição aí de vocês para colaboração. Obrigada. Imagina. Então, vamos Acho que, terminar acho que tem a mais aula. alguma mais pergunta? Tem alguém mais alguma pergunta? Acho que não, né, Camila? Obrigada pela aula. A Camila. Não, sem mais perguntas. Quem Isso. quiser o contato depois me pede. Isso aí. Boa noite, Obrigado, boa Obrigada, noite. boa alunos. noite. Tchau. Um super beijo. Muito Tchau. Tchau. obrigada. Boa noite.